Agora nós vamos para a segunda aula, continuando a nossa conversa sobre a regra de 3 simples, tá bom? E aí eu trouxe para vocês um desafio que não é exatamente um desafio, tá? Eu vou acompanhar com vocês. Peço para vocês tentarem ir resolvendo passo a passo e me acompanhando. Tem alguns detalhes diferentes, tá? Mas a ideia é bem parecida com o problema anterior, ok? Então vamos lá. O problema agora é outro, tá? Vamos falar agora de um automóvel. Um automóvel desenvolvendo uma velocidade constante igual a 60 km por hora leva 4 horas para percorrer uma distância de 240 km entre duas cidades. Tendo acontecido uma emergência, o motorista terá de efetuar o mesmo trajeto em 3 horas. Qual é a velocidade para percorrer o mesmo percurso no tempo previsto? Então imagina o seguinte, esse motorista estava lá no seu veículo, todo dia ele fazia esse caminho, vou imaginar, e ele mantém uma velocidade de 60 km por hora, ele faz esse percurso em 4 horas. E um determinado dia, ele estava com pressa, queria chegar cedo em casa, estava cansado e tal, ele resolve chegar mais cedo. Então, ele não quer fazer em 4 horas, ele quer ganhar 1 hora a mais, quer fazer o mesmo percurso em 3 horas. Qual que é a velocidade que ele tem que manter o veículo dele? Ele vai apertar aquele acelerador dele até chegar em qual velocidade? É essa a pergunta, né? Então, o primeiro passo, identificar as grandezas. E aqui tem um segredo para vocês, tá? Esse problema poderia ser visto como um problema de regra de 3 composta, mas eu vou trabalhar ele como regra de 3 simples. Por que eu vou fazer isso? Repare que eu até grifei em amarelo. Quando eu falo aqui de grandeza, eu tenho velocidade, tempo e comprimento, que é a distância de uma cidade a outra, a gente fala que é comprimento, e foi dado aí em quilômetro por hora. Só que ele mantém esse comprimento, ou seja, a terceira grandeza, como não muda o valor, na matemática a gente chama de constante. E aquilo que é constante a gente ignora nesse problema. Então vamos considerar apenas duas grandezas, que é velocidade e horas, beleza? Montando a tabela, essa setinha apareceu aqui antes do tempo, né? Nossa vilã, mas não tem problema. Montando a nossa tabela, o que nós temos aqui para essa situação? Nós temos aí 60 km, que era a velocidade que ele mantinha, ele fazia em 4 horas. Ele quer fazer agora o mesmo percurso em 3 horas, e qual é essa velocidade? Portanto, velocidade é o x da nossa questão, tá? Para a segunda situação. Primeira situação, 60 km por hora, ele faz em 4 horas. Se ele quer fazer em 3 horas, qual é essa velocidade? Só que agora tem um grande vilão. Presta atenção. Para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção, olha aqui. Isso é muito importante. Se eu aumento a minha velocidade, está vendo que uma setinha agora está uma para baixo, apontando para o x e outra para cima? Por que isso está diferente? Porque se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo. Quanto maior a minha velocidade, mais rápido eu chego. Se eu faço em 80 km por hora a mesma distância, se eu aumentar para 100 km, eu vou diminuir o meu tempo. Estou indo daqui para São Paulo a 100 km por hora, faço em 1 hora. Se eu aumentar a minha velocidade para 120, eu vou fazer num tempo menor de 1 hora daqui até São Paulo. São Paulo capital, né? Que eu estou no interior de São Paulo, aqui em São José dos Campos. Então, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Uma grandeza aumentou, a outra grandeza diminuiu. Quando isso acontece, são situações que são inversamente proporcionais. Por isso que uma setinha vai para um lado e a outra setinha vai para outro lado. É aquele túnel. Elas têm que estar na mesma mão, só que agora estão na contramão. O que eu vou ter que fazer aqui? Presta atenção. Só copiei os dados da tabela. 60x 4, 3, tá? Tá aqui, ó, 60 sobre x, 4 terços. Bom, eu vou ter que inverter uma das situações. Eu, particularmente, escolhi só o 4 terços para ser invertido. Então, toda vez que for inversamente proporcional, eu inverto a fração. Se você não entendeu por que eu vou inverter isso agora, volta lá atrás que eu acabei de falar. Então, eu conservo a primeira fração, que era 60 sobre x, e onde eu tinha 4 terços, eu tenho 3 quartos. Repara, ó, que era denominador virou numerador, o que é numerador virou denominador. Inverti a fração. E resolvo do mesmo modo. Posso resolver por fração equivalente aqui também, por que não? Né? Que número que eu multiplico aí o número 3 para chegar em 60?
Terminou com 0, penso só no 6. Que número multiplica o 3 para chegar no número 6? 2, então devolve o 0 lá. Quer dizer que eu multiplico 3 vezes 20 para ter 60? Vou ter que fazer a mesma coisa com o 4. Vou ter que multiplicar o 4 pelo mesmo número, que é esse 20 aqui, ó. O mesmo número que eu multipliquei em cima, eu multiplico embaixo. Ah, para continuar sendo uma fração equivalente. Ou seja, 4 vezes 20, 80 km por hora. E se eu optar, eu posso fazer isso de outro modo também. Como que eu posso fazer isso aqui, né? Então tá aí a resposta. A velocidade do automóvel para percorrer o mesmo trajeto em 3 horas é 80 km por hora, tá? Gente, vamos entrar agora numa terceira parte dessa aula, tá? Que é porcentagem. Nisso eu quero ter uma conversa muito especial com vocês, ok? Então vamos lá, vou encerrar essa aula e aí você faça os exercícios propostos e assista a próxima aula em outra situação.